Agora vamos para a série de reportagens que você está acompanhando ao longo dessa semana. A prevenção do suicídio entre crianças e adolescentes começa com a observação dos pais, dos professores, dos colegas. Jovens com quadros de ansiedade e de depressão não necessariamente querem tirar a própria vida. Mas é preciso atenção e apoio para que, numa fase ruim, não se transforme numa tragédia familiar. Acompanhe a terceira reportagem dessa série sobre suicídio e a prevenção a ele durante a infância e a adolescência. Ele era muito prestativo, muito carinhoso. Gostava muito de amigo, gostava de sair, de passear, muito extrovertido. O sofrimento existencial intenso, que pode levar ao suicídio, às vezes não dá sinais. A mãe do Vinícius, por exemplo, jamais imaginou que algo assim passasse pela cabeça do filho. Em 2010, aos 17 anos, Vinícius desistiu de viver. A gente não tem histórico na família. A gente, para mim, isso era uma realidade muito distante, né? Porque que na minha cabeça nunca passou por isso. Porque uma criança que tem tudo, que tem boa escola, tem família, tem, né, tem amigos, vive bem, para mim era uma realidade muito longe. Né? Muito longe. Acontece lá longe, né? Com amigo de amigo de amigo, né? E daí quando a gente vê, tá, né, dentro da nossa casa, né? Eu acho que foi uma impulsividade do momento, assim, de resolver algo que estava afligindo ele ali naquele momento. Criança e adolescente não têm uma consciência como um adulto tem. Teoricamente, assim, eles têm um grau de impulsividade bem maior, que isso também é uma das características do comportamento suicida. O tempo dos adultos não costuma ser igual ao tempo das crianças e adolescentes que nasceram e cresceram com a internet formatando o cérebro deles. Hoje, parece que tudo tem que ser alcançado num clique e as relações são medidas por likes e blocos. Se os seus posts são retuitados, é porque o mundo te ama. Se te ignoram, bloqueiam ou cancelam, você deixa de existir. Então, jovens que de repente mudam de comportamento, passam a dormir de mais ou de menos, se irritam com nada ou por tudo, podem não estar conseguindo lidar com a vida real. Eu sou da época que eu usava aquela borracha rosa e azul quando eu escrevi, fazia alguma coisa errada, principalmente a caneta, e eu passava aquela borracha e furava o papel. E eu tinha que repassar, né, passar a limpo a minha lição de casa. Hoje em dia, se um adolescente ou uma criança erram, eles colocam um delete, então eles não têm nem pistas, né, de que houve um erro. Isso provocou a sensação de que, primeiro, o erro é facilmente eliminável, né? Eu só coloco um del e eu não lido com a elaboração de acertos e erros e tentativas de lidar com a minha dificuldade, com a minha frustração. O detalhe é que na quarentena, a internet passou a ser a principal fonte de estudo, distração e contato com os amigos. Só que a rede também pode levar para dentro de casa personagens perigosos. No começo da pandemia, a polícia recebeu denúncias sobre um tal homem pateta. Um perfil suspeito que é exemplo de outros que viralizaram, como a baleia azul e a boneca Momo, podem manipular crianças e adolescentes já vulneráveis emocionalmente a cumprirem tarefas que colocam a vida em risco. São os chamados jogos mortais. Por isso, sempre, pais e responsáveis precisam monitorar o acesso às redes. Mais de 90% das crianças que estão estudando na rede paulista, dos 3,5 milhões, estão com o smartphone na mão. Tem acesso pleno via internet ao conhecimento, ou poderíamos dizer as coisas boas, extraordinárias
que tem na rede, mas também as coisas difíceis, complicadas, que destrói a vida, orientações que não seria bom que eles tivessem, mas têm acesso. Os longos meses de confinamento também mudaram o comportamento de todo mundo, inclusive das crianças e dos adolescentes. Por isso, agora é preciso criar oportunidades para que todos falem sobre os novos sentimentos. É importante salientar que esses quadros anteriores à pandemia, eles perpetuaram e talvez até se agravaram durante o isolamento. Situações de violência, quadros psiquiátricos de depressão e ansiedade, eles se intensificaram nesse período. Então, a escola vai ter que estar preparada para lidar com situações, às vezes, até mais graves nessas crianças que já estavam se automutilando, que estavam com ideação suicida, que estavam deprimidas ou ansiosas. O que é importante a escola ter como parte do retorno é um espaço na grade para que se fale de emoções, para que se fale das experiências, do que as crianças estão sentindo. Então é importante prepará-las com conversando, falando das expectativas, para que elas falem das emoções que elas estão tendo, qual que é o medo, qual que é o receio. Algumas crianças estão com medo de voltar, preocupadas com esse retorno. Algumas estão muito ansiosas, querendo muito voltar, mas voltar ao que era, não ao que vai ser. E o que vai ser é completamente novo.